Olá, tudo bem, turma? Como que vocês estão? Estamos aqui de volta com a nossa aula de artes. Eu sou a professora Laudiceia. E aí, gente, nós vamos, antes de começar a nossa aula, relembrar vocês sobre a higienização das mãos e também do uso das máscaras, tá? Então, sempre que a gente sair, a gente não sabe onde a gente vai, em que a gente vai tocar, quantas pessoas tocaram naquele lugar. Então é preciso a gente continuar se cuidando, tá bom, galera? Gente, hoje nós vamos falar sobre um artista, não é brasileiro. Ele nasceu na Suíça. Quem será? Vamos ver quem é ele. Paul Klee. Olha o nome dele, Paul. Paul quer dizer Paulo, né? Vamos ver o rostinho dele. Esse daqui, gente, ele é o Paul Klee. Ele nasceu na Suíça. Eu nem vou tentar falar o nome dessa cidade aí, porque é um nome muito complicado. Em 18 de dezembro de 1879. Esse era o Paul Klee. Ele foi muito famoso no século XX. Ele ficou muito famoso. Ele acabou obtendo a nacionalidade alemã. Outros falam que ele não obteve, porque o pai dele que obteve a nacionalidade alemã, e ele, antes disso, né, ele acabou morrendo e não obteve a nacionalidade alemã. E aí, pessoal, ele foi muito assim, ficou muito em destaque, porque ele usava nas suas obras também o cubismo. Lembra daquela arte que a gente usa, que é tudo recortado, né, em formas geométricas? Isso ele usava na sua arte. Olha só, essa daqui, ó, é um dos padrões usadas pelo Paul Klee, tá vendo? Ele usava assim muitas formas geométricas, muitos mosaicos. E aí, gente, ele gostava muito de música também. Ele veio de uma família musical. A mãe dele era cantora e o pai dele dava aulas de música. Então ele adorava música, né? Ele não sabia muito bem o que fazer, né? Teve uma época que, assim, que ele não sabia se ele iria seguir esse caminho da música. E o pai, né? O pai dele acabou ensinando ele a tocar violino bem cedo, desde quando ele era menino. E a música sempre foi muito importante para ele, sabe? Ele nem sabia se ele iria ser músico, se ele iria ser escritor, se ele iria ser pintor. Ele tinha esse dom aí, né, na área musical. E a avó dele, a Catarina, ela despertou nele muito cedo o prazer de desenhar. E aí ele era canhoto, usava a mão esquerda, e a avó dele falou assim: não, vamos deixar ele, continuar ele com essa mão esquerda mesmo. E aí ele foi começando a fazer suas primeiras ilustrações, né? Os seus primeiros desenhos. Ele acabou entrando numa escola de desenho. E ele foi se apaixonando pelo desenho, gente. Ele se descobriu que ele amava, porque quando ele descobriu as tintas, olha, tá vendo que as tintas para ele passa a ter muito valor. Elas passam, quando ele descobre que ele tem como fazer as cores combinarem entre si, aí é onde a carreira dele decola. E o Paul começa a se destacar, né? Demorou, gente, para ele virar como é que se diz? Um pintor famoso. Porque no começo, como todo artista, não consegue assim vender os seus quadros, não é mesmo? E aí ele tinha casado com a mulher que tocava piano, ela dava aulas de piano. E aí ele não conseguia trabalho, né? Não conseguia vender os seus quadros. E ela dava aula de piano. O que ele fazia? Ele ficava em casa, geralmente na cozinha,
fazendo as atividades domésticas, cuidando do filho e pintando. Até que um dia as coisas virou, sabe? As coisas deram certo, começaram a dar certo. Quando ele se descobriu mesmo para as tintas. E aí as coisas começaram a dar certo para ele. Olha só, a combinação das cores foi onde ele se descobriu que se ele usasse cores, paletas que combinassem entre si, as coisas iriam dar mais certo para ele. E aí foi assim, gente, olha, ele faz muito parecido com mosaico os trabalhos dele. Você sabe o que são mosaicos? Vou mostrar para vocês o que é um mosaico. Olha aqui, ó. O pessoal quebra, gente, pedacinhos de vidrinho e vai colocando ali em cima da argamassa ou do cimento ou da massa corrida e forma um desenho. Olha aí, aqui é um modelo de mosaico onde a pessoa fez um peixe. Aqui também, pessoal, ó, usar o mosaico, lindo esse mosaico, né? Você pode usar para fazer um tampo de mesa, tem pessoas que colocam os números, né, da porta da casa em formato de mosaico também. Dá para você pendurar na parede. Olha só, esse daqui, ó, fizeram na parede, né, no azulejo. Dá para você fazer na beirada da piscina. Esses estilos de mosaico. Conheciam já o mosaico? É bonito, né? E aí, pessoal, a cor, ela tomou posse do Paul Klee. Quando a cor ele começa a entender como trabalhar com as cores, quais as cores usar, e aí ele começa a ficar famoso. Ele começou a ficar famoso mesmo em vida. Olha só, esse foi o primeiro quadro que ele fez que realmente fez sucesso. Que realmente as pessoas gostaram. Por quê? Porque ele começou a usar as cores combinando entre si. Olha aqui outros modelos, ó. Esse daqui, por exemplo, tá vendo? Usou o verde, o azul, um branco gelo, né? Esse daqui também, ó, as cores amarelo, indo pro laranjado, indo pro vermelho. Aqui já um marrom, né? Indo pro tom azul. Aqui refletiu uma luz, né, no peixe. Aqui também, gente, ó, rosa com um pouquinho de lilás. Tá vendo, ó? Rosa também com um pouquinho de lilás. Aqui o bege indo pro marrom. Aqui uma paleta de azul. Outra paleta de rosa. Rosa pro cinza, rosa pro roxo. Então, pessoal, ele começou a trabalhar isso, ele começou a se descobrir, né? Ele começou a perceber que as cores, as paletas das cores, elas combinavam como se fossem notas musicais, né? Porque ele também gostava de música. E que as notas musicais, elas tinham que ser elas soarem entre si de forma que todas casassem, né, perfeitamente. E olha só, aqui está, ó, uma das suas obras onde as cores combinam entre si. E assim ele foi fazendo sucesso, gente. Não é assim no nosso dia de hoje? A gente precisa combinar as cores. Quando uma pessoa usa com as cores da roupa toda descombinando, ou ela faz uma maquiagem que ficou muito assim, que não deu certo, a gente fala, nossa, não combinou, não deu certo. Para isso, a gente tem que usar as paletas de cores certas, né? Olha só essa maquiagem aqui, ó. Ó, a paleta de cores, ó. O roxo pro azul, o verde com dourado. Aqui é um cinza, né? Com um bege. Um vermelho com marrom. Então, pessoal, as cores, elas têm que ter uma combinação, não é mesmo?
A mesma coisa a gente fala para as nossas roupas. As nossas roupas, elas têm que combinar. Hoje em dia usa muito assim as cores descombinando. Antes eram mais, né? As paletas de cores, elas tinham que ser mais combinando ainda. E foi assim que Paul Klee foi fazendo sucesso. Ele entendeu como deveria ser as cores. E além das paletas de cores claras, que são as monocromáticas, são cores muito assim parecidas, né, com a mesma tonalidade, ele usou também as cores policromáticas, que são cores que não se parecem, mas ele usou muitas cores que se parecem. Olha só, esse quadro mesmo, ó, as cores estão combinando, não é mesmo? As paletas de cores, olha, combinando. Foi aí que as pessoas começaram a comprar o seu quadro e ele começou a ficar valorizado no meio artístico, né? Tá vendo? Olha, que ele usa laranja, usa amarelo, usa o vinho e ele foi intercalando com um pouquinho de azul, ó. Algumas coisas são azuis, né? Intercalou um pouquinho com o azul e ficou super combinando. Essa aqui é outra obra dele, ficou muito interessante. Depois ele fazia algumas formas geométricas, né? Triângulo, quadrado, retângulo. Ele fez um acabamento com preto, ficou muito legal. Lembra um pouquinho do cubismo, né? Olha só, um pedaço aqui de olho, aqui eu não sei se é um pedaço de orelha, né? Os pés, né? Então assim ficou muito legal assim esse estilo também. E Paul Klee, gente, ele usava também essas figuras abstratas. O que são figuras abstratas? São figuras que a gente não sabe muito bem o que é, né? O abstrato é algo que eu não posso ver, eu não posso tocar. Por exemplo, o amor, eu não posso tocar no amor. Maçã, eu posso. Então o amor, ele é uma forma abstrata. Então ele fazia desenhos assim que ninguém sabia muito bem o que era, né? Por exemplo, esse daqui, ó. É uma forma abstrata, não é mesmo? Ninguém sabe exatamente o que significa esse desenho. E era assim, ele não fazia os desenhos realistas, né? Os desenhos exatamente como eles são, ele fazia parecido, né? Isso é uma forma abstrata, uma arte abstrata. Gente, olha só, vamos para nossa atividade. Ó, aqui, ó, nós temos uma arte que é do Paul Klee, ó, esse desenho aqui, certo? É do Paul Klee. Ó, vou ler para vocês. O artista Paul Klee usava frequentemente formas geométricas, além de letras, números e setas, e as combinava com figuras de animais e de pessoas. Na outra folha tem uma releitura das obras de Paul Klee. Pinte, recorte, depois cole em um papel rígido e faça um quebra-cabeça com essa imagem. Aqui, pessoal, ó, você pode perceber que ele misturava as coisas, né? Ele usava setas, letras, números, figuras de animais. Então a gente não sabe destacar exatamente, né, o que seria isso daqui. Essa era a obra de Paul Klee. E o que você vai fazer? Você vai, olha só, na outra página, ó, tem a mesma imagem do Paul Klee, ó. Você vai colorir isso daqui, não precisa ser exatamente como está essa que o Paul Klee pintou, tá bom? Você vai pintar a sua arte também. E aí, você vai recortar, ó, em cima das linhas, ó. E depois, pessoal, vai fazer um quebra-cabeça. Para isso, você vai ter que colar essa figura num papel rígido, tá bom? Num papelão, num papel cartão. Se você tiver também aquele durex, né?
transparente para você passar, para não, na hora que for brincar, não borrar, né, o seu trabalho. Se tiver uma fita transparente também, coloca em cima, tá bom? Para você fazer aí o seu quebra-cabeça. Então é isso, turminha. Faça bem legal esse quebra-cabeça, tá bom? E brinca com alguém, né? Dá pra brincar aí com alguém da família. Então, pessoal, é por aqui que nós vamos ficar falando sobre Paul Klee. Já já a gente volta falando sobre mais coisas a respeito desse homem que descobriu as cores na sua vida. Até lá, então, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!